Eu vou começar então o nosso papo aqui, a gente pode ir falando tudo junto, não tem problema nenhum, com a Márcia e com o Vânio, que são lá de Alvorada. Eu queria que vocês começassem contando como é que foi o primeiro contato de vocês com o Padre Sandro, como é que foi a impressão que vocês tiveram dele assim quando ele chegou lá na paróquia, como é que foi esse momento assim do início. Bom, o Padre Sandro, uma característica dele, né, que a gente pode comentar, tenho certeza que todos vão compartilhar, ele chegava chegando. Então, quando foi a missa, a gente não conhecia ele, né, nós, pessoalmente. Quando ele chegou lá na missa de posse dele, a gente se apavorou, porque a gente chegou para uma missa e não tinha lugar na igreja, porque estava lotada. E veio 2, 3 ônibus de Cachoeirinha, o povo levando ele lá para a paróquia. Na posse dele lá? Na posse lá na saúde. E a gente ficou tudo em pé lá no final da igreja, apavorado, mas de onde é esse povo todo? E aí, enfim, aí teve toda a cerimônia, aquela coisa toda. Depois teve uma recepção no ginásio, o Padre Sandro pulando no meio do povo lá, dançando e festejando, e a gente, olha esse padre aí, ó, sabe? Bem diferente daquela visão de padre. Isso era que ano? Lembra? 2015. Acho que 2014, 2015. 14 e 15. A gente tinha, sabe, aquela visão de padre assim, e a gente via ele assim, povão, né? No meio do pessoal, fazendo festa, e a gente meio desconfiado até, porque a gente não conhecia ele. Mas aí, aos poucos, né, a gente vai conhecendo, vai participando. Teve um episódio, assim, a primeira vez que ele foi lá em casa, que a gente, né, começou a conhecer ele, e aí um dia ele disse, vou na casa de vocês jantar. Que ele se convidava assim, né, vou na casa, tal dia eu vou lá na tua casa. Beleza. Aí ele foi lá em casa, aí a gente começou fez janta, enfim, começou a conversar. Quando a gente percebeu, era 3 horas da manhã. E a gente, 6 horas, tinha que trabalhar. E aí a gente, olha só, é 3 horas. Ele, 3 horas? Mas como assim? Eu disse, padre. Aí ele, mas aqui onde... Alvorada, né? Tem uma fama, né? Ele, mas aqui onde vocês moram, como que é? Eu disse, é normal, padre, não tem problema. Ele, mas não sei, né? Não dá pra mim ficar por aí. Aí nós, mas claro, padre, tem lugar, né? Tem cama sobrando, não te preocupa. Não, então eu vou posar por aqui. Eu não sei, essa hora é ruim voltar pra lá, né? Eu, não, tranquilo, fica aí. Aí, primeira vez que ele vai lá em casa, janta, a gente fica até 3 horas da manhã papeando e ainda ele posa lá em casa, né? Foi muito legal, assim. E ele tinha essa facilidade de fazer amigos, de conversar, porque, assim, era um padre que tu conversava qualquer coisa com ele. Não precisava ser coisa da igreja, não precisava ser futebol, não precisava... Qualquer coisa, ele tinha assunto para tudo e o assunto fluía. Tu conversava com ele, parecia que ele era teu amigo de infância. É isso aí. E eu, assim, sou uma pessoa que mudei muito, assim, na presença dele, né? Porque ele tinha uma luz que era diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Então, eu comecei a observar muito ele, assim, né? A vocação dele, ele era muito devoto de Nossa Senhora. E aí, assim, eu observei 4 milagres pela intercessão dele. 4 milagres. Primeiro foi o nosso filho, que teve um cisto no pescoço, né? E nós tínhamos cancelado o plano de saúde. E aí, eu fiquei chorando, assim, né? Me sentindo um pouco culpada, porque agora precisa fazer uma cirurgia, tirar esse cisto, né? E aí, gente, as palavras dele me confortaram naquele momento, assim, de dor, né? Ele disse assim, não te preocupa, que essa cirurgia vai ser no dia 21 de outubro de 2017. E foi exatamente o que aconteceu. Nós fomos até a pediatra, né? E a pediatra do particular não nos cobrou consulta e encaminhou para uma amiga dela, cirurgiã, pediatra, que agendou a consulta, encaixou no SUS no dia 21 de outubro. Ele me confortou naquele momento e tem mais outros 3 milagres que a gente pode falar depois pela intercessão dele. Bom, agora eu vou pegar aqui o testemunho, então, primeiro, dessa mesma linha, quando vocês conheceram ele, Estela e Carlos, como é que foi, assim, o primeiro contato com ele quando ele chegou lá na São Vicente? Quer falar? Que foi bem marcante para nós, principalmente para ti. Foi. Quando ele chegou na São Vicente, a minha mãe estava hospitalizada, e nós passamos o dia no hospital, então nós não fomos na posse dele. Foi. Não. Eu fui lá Tu na foi, São Vicente. isso, eu não fui. Mas, e naquele dia à noite, nós saímos do hospital, a minha mãe fez cirurgia, ia ficar muito tempo numa CTI, né? Nós não poderíamos ficar junto com ela.
Então a gente foi na posse do Padre Charles, lá na São João Paulo II. Lá no Lami. Lá no Lami. Estava lá no fim do mundo, né? E entrou o Padre Sandro, junto com o Dom Jaime, acho que foi Dom Jaime e outros padres. E ali eu vi o Padre Sandro, esse aqui é o nosso pároco, que legal, tal. Tá lá eles rezando missa e eu recebo um telefonema de que a minha mãe tinha falecido, né? Então nós saímos no meio da missa e fomos para o hospital, né, para tratar então das questões do falecimento da mãe. E o Padre Sandro, ele me ligou, eu estava no hospital e justamente no momento que eu estava no quarto onde a minha mãe faleceu, né, porque depois que ela faleceu tiraram da CTI, colocaram num quarto e eu fui vê-la num quarto já falecida, né? E o Padre Sandro me ligou naquele momento e também me confortou, as palavras dele me confortaram. Ele era, além de uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito sensível. Uma pessoa muito sensível que te percebia muito facilmente, te entendia, ele te lia. Né? Era muito fácil ser amigo dele. Era muito fácil. Ele era facinho. Mas tu também teve... Não, o que... tu convidou ele para uma janta lá em casa? Convidamos ele para uma janta também, né? Aquelas coordenadoras que tem nós coordenávamos o grupo de ministros da nossa paróquia, né? Eu digo, não, vamos convidar o padre para a gente já ir alinhando alguma coisa, padre novo, né? Vamos lá. E foi bem isso aí que aconteceu. Jantamos, conversamos, demos gargalhada, e conversa vem, e nada de que eu conseguisse entrar no assunto, sabe? Ele não permitia. E parecia assim, gente, que ele conhecia a nossa casa há muitos anos. Parecia que ele já nos conhecia há muito tempo. Muito à vontade. Sabe? Muito à vontade, assim. E dali surgiu essa amizade, essa coisa tão linda que até hoje, né, pra gente, porque nós vivemos pouco tempo com ele. Né? Nós vivemos só 2 anos e meio com ele. Né? Naquela noite ele falou que ia fazer uma químio, né? E aí eu perguntei, tem alguém que vai contigo? Não, aí eu fui na químio com ele, foi interessante, porque os dois ficamos nos celulares, né, vendo filminho e falando um pro outro e tal, e ele era muito divertido, assim, ele era muito, muito coloquial. Acho que foi isso aí, né? Então, a gente tem muita coisa ainda. 2 anos e meio foram um pouco, mas foram muito intensos. E tu, Beatriz, o que conta? Olha, eu conheci o Padre Sandro através do Padre Sérgio Belmonte, porque eu faço um trabalho também lá na Igreja de São Jorge, há 9 anos, junto com o Padre Sérgio. E um dia o Padre Sandro foi foi celebrar na São Jorge e na sacristia ele me disse assim, eu não sabia que tu era dentista. Aí eu disse, eu morro de medo, ele disse. Eu disse, porque tu não passaste pelas minhas mãos. E quando foi a posse dele na São Vicente, eu fui acompanhando o Padre Sérgio. E quando fui cumprimentá-lo, ele disse assim, porque lá naquela ocasião ele disse, um dia eu vou para a Zona Sul e vou ser teu paciente. E aí ele, na posse dele, me disse, se concretizou a minha profecia. E ali, em seguida, ele foi no consultório e tal, e dali para frente a nossa amizade foi uma coisa muito linda. Como eles disseram, ele percebe as coisas. Os 2 últimos natais, no dia 25, ele almoçou na minha casa com a minha família. E eu posso te dizer que ele se tornou meu melhor amigo. Foram 2 anos e meio só também de convivência praticamente diária. Quando a gente não se via, a gente se falava. E ele sempre muito atencioso, sempre percebendo tudo. Quando a gente está ruim, ele percebia. Ele sempre uma palavra amiga. Então, eu brincava com ele que deu liga. Eu disse para ele, a nossa amizade deu liga. E depois eu comecei a acompanhar ele muito nas questões de saúde dele também. E então se tornou realmente uma amizade muito forte. Tá bem difícil para nós, assim, a ausência dele, porque ele faz muita falta e muita diferença nas nossas vidas. Ainda muito recente, né? Muito Mas recente. o objetivo aqui é fazer uma homenagem, Exato. né? Relembrar os bons momentos, que é um então, padre que é muito querido, né? Por muito todos. querido. E tu, Margarete? Eu foi assim, eu já conhecia ele já há bastante tempo. Quando o Padre Sérgio foi para a nossa paróquia, ele às vezes ia lá na nossa paróquia, então Lá na São Vicente, né? Isso, na São Vicente. Daí a gente se conheceu e ficou assim, né? Mas não tinha aproximação, entendeu? Assim, mais próximo foi quando ele foi para a paróquia. Mas o dia que ele chegou lá na nossa paróquia, que ele foi levar a mudança, eu recebi ele.
Então, desde aquele dia, nós ficamos assim, era mais que amigo, assim, era irmão. Irmão, foi, entendeu? Tipo, como a Bia falou, deu liga. Desde o primeiro dia, a gente... E como o Vânio falou, né, ele não era uma pessoa difícil da gente gostar dele. Ele era muito carismático. E o que mais me marcou nele foi, assim, na segunda semana que ele estava na paróquia, o amor dele pelos colegas sacerdotes. Eu nunca tinha visto. Já passou muito padre na nossa paróquia, tudo. Mas eu nunca vi aquele amor que ele sentia pelos colegas. Ele falava dos colegas com alegria. Nós fomos em todas as ordenações com ele. Nós íamos em todas as posses que tinha, todas as posses dos colegas. Olha, tem uma posse lá em tal lugar. O que tu vai fazer? Vamos! Entendeu? Até então, em Santa Maria, né, Margarete? Tudo. Ele era Tem de Santa Santa Maria? Maria. Ele era de Santa Maria. Até lá a gente foi em Nós posse. somos no interior de Santa Maria, na posse de um amigo dele. Quantos padres vieram na posse dele? Ai, eu não me lembro, mas era muitos. Era muito. Mais, eu acho que mais. Eu nunca vi também. Eu acho que Eu mais. não fui na posse, mas eu fiquei sabendo. E Mais, foi um mais. fato. Eu acho que uns 60 e eu poucos fiz uma- E padres. além do amor pelos colegas, o amor pela igreja. Pela A gente igreja, via isto. que ele amava muito Muito o a sacerdócio. igreja, o sacerdócio. Ele amava muito o sacerdócio. Essa questão da posse, né? Até a gente também tem um caso bem pitoresco, né? Um dia eu estou trabalhando, ele costumava ligar do nada, assim, sabe? De vez em quando tocava o telefone pro Padre Sandro. Ué, o que aconteceu? Aí, e aí, tudo bem? É só bater papo, né? Às vezes queria conversar, ou quando ele percebia alguma coisa, enfim. Aí uma sexta tocou o telefone pro Padre Sandro. O que ele vai fazer de noite? Só na sexta-feira. Só não tem nada programado. Aí ele, vamos numa posse. Aí eu, de quem? De um... Tá, falou lá o nome. Na época eu nem sabia quem era. Aí eu disse, mas aonde é? Lá em Sapucaia. Aí eu, Sapucaia, padre. Aí eu disse, mas tem que ver com a Márcia, cara. E a Márcia trabalhava no centro, né? Aí ele disse, então vê com ela e me dá retorno. Tá. Aí falei com a Márcia e disse, o padre tá convidando a gente para ir numa posse lá em Sapucaia. Ela, mas que jeito? Era 8 horas, né? Ela saía 6 do serviço, não tinha como ir em Alvorada e ir em Sapucaia. Aí eu disse, não, faz assim, sai do teu serviço, vai para Sapucaia. Pega o trem, desce lá na estação Sapucaia, a gente sai de carro e te pega lá. Aí tá, a gente fez isso. Aí fomos, né? Chegamos lá, posse do padre. Quem é o padre que tomou posse? Luiz Carlos Coelho, que hoje é nosso pároco. Olha a coincidência. Então, assim, umas coisas que a gente não sabe explicar, que aconteciam. Vocês